Sinais de que o Espírito Santo está falando com você, mas você ainda não percebeu. E se Deus já estiver tentando falar com você neste exato momento, mas você continua chamando os sinais de ansiedade, coincidência ou apenas cansaço emocional? Muitas pessoas imaginam que o Espírito Santo só fala através de milagres grandiosos, vozes audíveis ou acontecimentos sobrenaturais impossíveis de ignorar. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus fala no silêncio. Ele fala através de inquietações que você não consegue explicar. Ele fala quando algo dentro de você começa a perder o interesse pelas mesmas coisas que antes pareciam suficientes. Ele fala quando sua alma começa a sentir um peso estranho, mesmo quando aparentemente está tudo normal. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Você tenta seguir sua rotina, conversa com pessoas, trabalha, sorri, assiste vídeos, ocupa a mente, mas no fundo existe uma sensação constante de que algo está faltando, como se sua alma estivesse tentando te alertar sobre alguma coisa que sua mente ainda não conseguiu entender. E sabe o que mais assusta? Muitas pessoas passam anos ignorando os sinais do Espírito Santo porque esperam que Deus fale da maneira que elas imaginaram. Enquanto isso, o próprio coração começa a dar sinais de desgaste espiritual. A paz desaparece aos poucos. Certos ambientes começam a incomodar. Algumas amizades deixam de fazer sentido. Há momentos em que até o silêncio da madrugada parece carregar uma mensagem difícil de explicar. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez Deus tenha permitido que este vídeo chegasse até você porque existe algo que você precisa perceber antes de continuar caminhando na mesma direção. Porque o Espírito Santo raramente invade uma vida sem antes tocar profundamente o coração. E quando ele começa a falar, até aquilo que parecia normal começa a perder o sentido. Hoje você vai descobrir sinais profundos de que o Espírito Santo pode estar tentando chamar sua atenção há muito tempo. E um deles pode explicar exatamente o que está acontecendo dentro de você neste momento. E quando você entender isso, talvez perceba que Deus nunca esteve em silêncio. O sinal que começa como uma inquietação. Um dos sinais mais ignorados de que o Espírito Santo está falando com você começa de uma maneira silenciosa. Uma inquietação que não vai embora. Não é medo comum. Não é apenas ansiedade emocional. É aquela sensação constante de que alguma coisa dentro de você não consegue mais aceitar a vida da mesma maneira. Mesmo quando tudo parece normal por fora, existe um desconforto que continua crescendo por dentro. Você tenta seguir em frente, mas algo perdeu o sentido. Ambientes que antes pareciam leves começam a cansar sua alma. Conversas vazias ficam difíceis de suportar. Certos hábitos começam a gerar um peso estranho dentro do coração. E o mais curioso é que muitas vezes isso acontece antes mesmo da pessoa entender o que Deus está tentando mostrar. O Espírito Santo frequentemente começa a falar através dessa inquietação interior, porque existem fases em que Deus precisa interromper aquilo que está adormecendo sua alma. Muita gente acha que Deus só fala trazendo conforto imediato. Mas existem momentos em que ele permite um desconforto santo para acordar você espiritualmente. Foi exatamente isso que aconteceu com o filho pródigo na parábola contada em Lucas capítulo 15. Antes de voltar para casa, ele precisou perceber que tudo aquilo que antes parecia suficiente já não preenchia mais seu coração. O vazio se tornou o sinal de que sua alma precisava voltar para o Pai. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Você tenta se distrair, ocupar a mente e seguir a rotina normalmente. Mas existe uma sensação persistente de que Deus está tentando te afastar de algo que está enfraquecendo sua vida espiritual. E sabe por que essa inquietação dói tanto? Porque o Espírito Santo não quer apenas melhorar algumas áreas da sua vida. Ele quer transformar sua direção inteira. É por isso que algumas pessoas começam a sentir um peso estranho, exatamente nos lugares onde antes sentiam prazer. Não porque Deus quer destruir a felicidade delas, mas porque Ele está tentando impedir que continuem alimentando aquilo que está matando a paz da alma lentamente. Existe gente ouvindo isso agora que já percebeu esse sinal há meses.
Pessoas que sentem no coração que precisam mudar hábitos, rever escolhas, se afastar de ambientes errados ou até recomeçar espiritualmente. Mas continuam ignorando os alertas interiores, esperando que a sensação desapareça sozinha. Só que algumas inquietações não desaparecem porque não nasceram da mente. Elas nasceram de um chamado espiritual. E quanto mais você ignora aquilo que Deus está tentando mostrar, mais vazio tudo ao redor começa a aparecer. Mas existe um sinal ainda mais forte, e ele normalmente aparece quando Deus começa a remover pessoas, interromper ciclos e fechar portas que você não queria perder. Quando Deus remove pessoas sem explicação. Existe um momento na vida espiritual em que Deus começa a afastar pessoas sem dar explicações imediatas. E para muita gente, esse é um dos sinais mais dolorosos de que o Espírito Santo está agindo. Porque ninguém sofre apenas pela perda de pessoas. O que machuca de verdade é não entender por que tudo mudou tão rápido. Relacionamentos esfriam sem motivo aparente. Pessoas que antes pareciam essenciais começam a desaparecer aos poucos. Conversas perdem profundidade. Ambientes deixam de trazer paz. E aquilo que antes parecia conexão verdadeira começa a gerar um cansaço emocional difícil de explicar. Muitas pessoas interpretam isso como abandono. Mas em vários momentos da vida, Deus está apenas protegendo você de continuar preso em lugares onde sua alma estava morrendo lentamente. O problema é que quase ninguém percebe isso no começo. Quando Deus começa a mudar a direção da sua vida, uma das primeiras coisas que Ele toca são as conexões que estavam influenciando seu espírito sem você perceber. Porque existem ambientes que alimentam ansiedade, distração, culpa e distância espiritual de forma silenciosa. E o mais perigoso é que algumas dessas conexões parecem normais. Nem toda influência destrói sua vida rapidamente. Algumas apenas afastam você de Deus aos poucos, até que sua fé fique fraca sem que você perceba quando começou. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes cria desconforto em certos lugares, antes mesmo de remover completamente algumas pessoas da sua caminhada. Você começa a perceber que não consegue mais rir das mesmas coisas. Certos assuntos começam a incomodar. Algumas conversas deixam um vazio estranho dentro de você. E mesmo tentando manter tudo igual, sua alma começa a sentir que já não pertence mais àquele ambiente. Isso não significa que você é melhor do que ninguém. Significa apenas que Deus está tentando levar você para uma nova fase espiritual. Em João capítulo 15, Jesus disse que toda árvore que produz fruto passa por poda. E a poda nunca parece agradável no começo, porque Deus corta exatamente aquilo que parecia fazer parte da nossa vida. Mas existe algo poderoso nisso. Muitas vezes, aquilo que você chamou de perda era livramento. Aquilo que você chamou de rejeição era proteção espiritual. E aquela porta fechada que tanto machucou, talvez tenha impedido você de continuar em um caminho que destruiria sua paz no futuro. O Espírito Santo não remove pessoas para ferir você. Ele remove aquilo que impede seu crescimento espiritual. E talvez a maior prova de que Deus está agindo seja justamente o fato de que você já não consegue permanecer confortável nos mesmos lugares de antes. Só que depois que Deus começa a remover certas conexões, algo ainda mais profundo acontece dentro da alma. Porque chega um momento em que nem as distrações conseguem preencher o vazio que começa a crescer dentro do coração. O vazio que nada consegue preencher. Existe um sinal espiritual que assusta muita gente porque ele aparece exatamente quando a pessoa imaginava que finalmente seria feliz. Ela conquista coisas que antes desejava. Continua vivendo normalmente. Mantém a rotina, os compromissos, as conversas e até os momentos de diversão. Mas no silêncio, percebe que algo dentro dela continua vazio. E o mais difícil é que esse vazio não consegue ser explicado facilmente. Porque não é apenas tristeza, não é somente cansaço físico. É como se a alma estivesse tentando encontrar algo que nenhuma distração consegue entregar. Muitas pessoas passam anos tentando preencher esse espaço com entretenimento, relacionamentos, trabalho, dinheiro ou validação emocional.
Mas chega um momento em que o coração começa a perceber que nada disso consegue sustentar a paz por muito tempo. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo frequentemente desperta fome espiritual antes de despertar transformação. Existe uma parte da alma humana que nunca ficará satisfeita longe da presença de Deus. E quando o Espírito Santo começa a chamar alguém para mais perto, até aquilo que antes parecia suficiente começa a perder o brilho. É por isso que algumas pessoas começam a sentir um vazio estranho mesmo em fases boas da vida. Elas sorriem diante dos outros, mas por dentro, sentem que algo está faltando. Tentam se ocupar o tempo inteiro porque têm medo do silêncio. Porque quando tudo fica quieto, o coração começa a perceber a distância espiritual que existe dentro dele. E talvez seja exatamente isso que você está vivendo agora. Talvez Deus esteja permitindo esse vazio, não para destruir você, mas para mostrar que sua alma foi criada para algo maior do que apenas sobreviver emocionalmente. Em Salmos capítulo 42, o salmista diz: "Assim como o servo anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus." Isso revela uma verdade poderosa. Existem dores emocionais que, no fundo, são sede espiritual. O problema é que muita gente tenta tratar a sede da alma apenas com distrações temporárias. Mas quanto mais a pessoa tenta preencher o coração longe de Deus, mais cansada ela se sente por dentro. E o Espírito Santo permite esse vazio porque existe um momento em que a alma precisa perceber que nenhuma conquista substituirá a presença de Deus. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez seja por isso que certas coisas perderam o sentido de repente. Talvez seja por isso que você sente uma saudade espiritual que não consegue explicar para ninguém. Porque quando Deus começa a chamar alguém para perto, até a vida antiga começa a parecer pequena demais para aquilo que a alma realmente procura. Mas existe um momento ainda mais intenso nessa caminhada espiritual. Porque depois da inquietação, depois das perdas e depois do vazio, muitas pessoas entram em uma fase onde parece que Deus simplesmente ficou em silêncio. O silêncio de Deus que transforma você. Poucas coisas machucam mais a alma do que orar sinceramente e sentir que o céu permaneceu em silêncio. Esse é o momento em que muitas pessoas começam a acreditar que Deus se afastou delas. Elas oram, esperam respostas, pedem direção, pedem força, mas nada parece mudar imediatamente. Os dias continuam difíceis, as dúvidas continuam presentes, e o coração começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Só que existe algo que quase ninguém entende sobre os períodos de silêncio espiritual. Nem sempre, o silêncio de Deus significa ausência. Muitas vezes significa preparação. Porque existem fases da vida em que o Espírito Santo está trabalhando profundamente dentro de você, mesmo quando não existe nenhuma resposta visível acontecendo do lado de fora. E é exatamente aí que muita gente desiste. As pessoas gostam da sensação de sentir Deus. Gostam quando tudo faz sentido, quando as portas se abrem rapidamente e quando as orações parecem ser respondidas imediatamente. Mas a maturidade espiritual quase sempre nasce nas fases em que você continua buscando mesmo sem entender o que está acontecendo. Foi assim com José no Egito. Foi assim com Davi antes de se tornar rei. Foi assim até com Jesus no deserto. O silêncio sempre fez parte dos processos mais profundos de transformação espiritual. Porque Deus não trabalha apenas para entregar aquilo que você pediu. Ele trabalha para transformar quem você está se tornando enquanto espera. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Talvez existam perguntas dentro de você que continuam sem resposta. Talvez exista uma oração que você repete há meses, sem entender por que nada aconteceu ainda. E isso começou a gerar um desgaste silencioso dentro da sua fé. Mas existe uma diferença enorme entre um Deus ausente e um Deus silencioso. Um Deus ausente abandona. Um Deus silencioso continua trabalhando sem que você consiga enxergar. E muitas vezes, enquanto você acha que Deus não está fazendo nada, o Espírito Santo está fortalecendo sua mente, curando áreas escondidas da sua alma e impedindo caminhos que destruiriam sua vida no futuro.
O problema é que nós queremos respostas rápidas enquanto Deus está tentando construir transformação verdadeira. Por isso, alguns períodos de silêncio parecem tão longos. Porque Deus não quer apenas aliviar sua dor momentânea. Ele quer preparar você para uma vida que consiga sustentar aquilo que Ele ainda vai colocar em suas mãos. E sabe o que é mais impressionante? É exatamente durante essas fases silenciosas que muitas pessoas começam a perceber sinais espirituais que nunca tinham percebido antes. Versículos começam a falar diretamente com o coração. Mensagens parecem pessoais. Certas situações começam a despertar alertas interiores inexplicáveis. E lentamente a pessoa começa a entender que Deus nunca parou de falar. Ela apenas estava esperando ouvir da maneira errada. E é exatamente nesse momento que o Espírito Santo começa a despertar algo ainda mais profundo dentro da alma. Uma percepção espiritual que transforma completamente a maneira de enxergar a própria vida. Quando você começa a enxergar sinais em todo lugar. Existe um momento na caminhada espiritual em que algo muda silenciosamente dentro de você. As mesmas coisas continuam acontecendo ao redor, mas sua percepção já não é a mesma. Você começa a sentir que certas mensagens chegam exatamente na hora em que mais precisava. Versículos parecem responder perguntas que ninguém sabia que existiam dentro do seu coração. Algumas situações despertam alertas tão fortes que é impossível ignorar. E isso assusta muita gente, porque até pouco tempo atrás, tudo parecia apenas rotina. Mas agora existe uma sensação constante de que Deus está tentando chamar sua atenção através de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O Espírito Santo muitas vezes começa a despertar percepção espiritual exatamente depois dos períodos de silêncio. É como se sua alma finalmente começasse a perceber aquilo que Deus já vinha mostrando há muito tempo. Você ouve uma palavra simples e sente algo profundo dentro do peito. Uma oração toca exatamente uma ferida escondida. Um versículo parece descrever sua vida inteira. E mesmo tentando agir normalmente, você sente que existe uma conexão espiritual acontecendo de forma muito pessoal. Só que aqui existe um detalhe importante. O Espírito Santo não desperta medo descontrolado nem paranoia espiritual. Ele desperta discernimento, consciência e direção. Por isso esses sinais não servem para gerar pânico. Eles servem para aproximar você de Deus. Muita gente começa a perceber mudanças interiores nessa fase. Uma vontade maior de buscar paz. Uma necessidade de se afastar de ambientes pesados. Uma sensibilidade diferente em relação às próprias escolhas. Como se algo dentro da alma estivesse finalmente acordando depois de muito tempo adormecido. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja tentando mostrar que sua vida não pode continuar da mesma maneira. Talvez o Espírito Santo esteja preparando você para uma transformação que começa primeiro dentro do coração, antes de aparecer do lado de fora. Porque toda mudança espiritual verdadeira começa invisivelmente. Antes de mudar atitudes, Deus muda percepções. Antes de mudar caminhos, Ele muda o coração. Antes de abrir novas portas, Ele desperta consciência espiritual. Foi isso que aconteceu com Samuel em 1 Samuel capítulo 3. Deus já estava falando, mas Samuel ainda não sabia reconhecer sua voz. Até que chegou o momento em que sua percepção espiritual foi despertada. E talvez este vídeo esteja acontecendo exatamente por isso. Talvez Deus esteja tentando ensinar você a reconhecer sinais que sempre estiveram diante dos seus olhos. Porque quando o Espírito Santo começa a abrir os olhos espirituais de alguém, até acontecimentos comuns começam a carregar direção, aprendizado e propósito. Mas existe um último sinal que quase ninguém percebe. E ele costuma aparecer quando Deus está prestes a transformar completamente a direção de uma vida. A vontade repentina de recomeçar. Existe um sinal profundamente espiritual que muitas pessoas ignoram porque pensam que é apenas uma fase emocional. A vontade repentina de mudar de vida. De repente, aquilo que antes parecia normal começa a incomodar profundamente. Certos hábitos deixam um peso estranho no coração. Conversas vazias cansam sua mente.
Ambientes que antes traziam prazer começam a gerar desconforto. E dentro da alma nasce uma necessidade urgente de recomeçar. Não apenas mudar algumas coisas superficiais, recomeçar de verdade. Muita gente acredita que transformação espiritual acontece primeiro do lado de fora. Mas o Espírito Santo quase sempre começa trabalhando silenciosamente dentro da alma. Ele muda desejos, confronta pensamentos, enfraquece vontades antigas e desperta uma fome espiritual que a pessoa nunca sentiu daquela maneira. E é exatamente isso que começa a criar a sensação de que você já não consegue continuar vivendo como antes. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Você sente vontade de se afastar de tudo que rouba sua paz. Começa a desejar silêncio, oração, presença de Deus e uma vida mais leve espiritualmente. Coisas que antes pareciam importantes agora parecem pequenas. E mesmo sem conseguir explicar completamente, seu coração sente que precisa voltar para Deus de forma mais profunda. Isso não acontece por acaso. O Espírito Santo frequentemente desperta a transformação interior antes de revelar completamente o propósito que Deus tem para alguém. Foi assim com Saulo antes de se tornar Paulo. Foi assim com Zaqueu depois de encontrar Jesus. Foi assim com Pedro depois de perceber que sua antiga vida já não fazia sentido diante do chamado de Deus. Toda transformação verdadeira começa quando a alma entende que não consegue mais encontrar paz longe da presença de Deus. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo dentro de você agora. Talvez Deus esteja permitindo esse desconforto porque chegou o momento de abandonar uma versão antiga de si mesmo que já não consegue sustentar sua paz espiritual. Porque existe uma diferença enorme entre viver distraído e viver em propósito. O problema é que muitas pessoas tentam ignorar esse chamado interior. Continuam insistindo em hábitos que as machucam, ambientes que enfraquecem sua fé e escolhas que silenciosamente afastam seu coração de Deus. Mas quando o Espírito Santo começa a agir profundamente, a alma já não consegue permanecer confortável no mesmo lugar por muito tempo. E sabe o que é mais poderoso nisso tudo? Mesmo depois de tantos erros, distrações e afastamentos, Deus continua chamando pessoas de volta todos os dias. O Espírito Santo não abandona facilmente quem ele deseja transformar. Talvez seja por isso que você sentiu necessidade de ouvir esta mensagem até aqui. Talvez Deus tenha usado cada palavra deste vídeo para despertar algo que estava adormecido dentro da sua alma há muito tempo. Porque algumas mensagens não chegam até nós por coincidência. E quando o Espírito Santo começa a falar, ignorar sua voz se torna cada vez mais impossível. O chamado que você não pode ignorar. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, existe uma pergunta que não pode mais ser evitada. E se o Espírito Santo realmente estiver tentando falar com você há muito tempo? Talvez agora muitas coisas estejam começando a fazer sentido dentro da sua mente. A inquietação que não desaparecia. O vazio que nenhuma distração conseguia preencher. Pessoas que se afastaram sem explicação. O silêncio de Deus que parecia abandono. Os sinais espirituais que começaram a surgir repetidamente. E essa vontade crescente de mudar de vida, de buscar paz e de voltar para mais perto de Deus. Talvez nada disso tenha sido aleatório. Porque o Espírito Santo raramente fala apenas através de palavras. Muitas vezes ele fala através de processos. Ele fala através daquilo que mexe com sua alma. Ele fala através de dores que despertam consciência, de situações que interrompem caminhos errados e de momentos em que o coração finalmente percebe que está cansado de viver distante da presença de Deus. E talvez o maior sinal de todos seja exatamente este. Você chegou até o final desta mensagem porque algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. Nem todo mundo permanece até aqui. Muitas pessoas fogem quando Deus começa a confrontar áreas profundas da alma. Porque é mais fácil continuar distraído do que encarar a verdade de que existe um vazio espiritual que só Deus consegue preencher. Mas o fato de você ainda estar ouvindo mostra que o Espírito Santo talvez esteja despertando algo novo dentro do seu coração. E isso pode ser o começo de uma transformação que mudará completamente sua vida.
Não importa quanto tempo você ficou distante. Não importa quantos erros carrega na memória. Não importa quantas vezes sentiu que sua fé enfraqueceu. Deus continua chamando pessoas cansadas, feridas e confusas todos os dias. Em Mateus capítulo 11, Jesus disse: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse chamado continua vivo. Talvez sua alma esteja cansada porque passou tempo demais tentando carregar sozinha pesos que nunca deveria carregar sem Deus. Mas hoje o Espírito Santo pode estar mostrando que ainda existe esperança para você. Ainda existe recomeço. Ainda existe paz. Ainda existe propósito para a sua vida. E talvez este seja o momento de parar de ignorar os sinais. Porque algumas mensagens chegam como simples vídeos, mas outras chegam como respostas que Deus envia, exatamente quando alguém mais precisava ouvir. Se você sentiu que Deus falou com você hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, me ajuda a ouvir sua voz. E permita que esta mensagem continue alcançando pessoas que também precisam perceber que Deus nunca esteve em silêncio.